Olá, estamos de volta com mais uma série do programa Conversações. E hoje contamos com a presença de Joyce Baena, especialista em tornar a comunicação corporativa mais acessível e consultora em design de apresentações na La Grácia, onde é sócia-diretora. A Joyce falará conosco sobre uma atividade essencial na vida de cada um de nós, atividade essa que fazemos a todo instante, mesmo sem consciência disto, a comunicação. Esta nossa conversa será disponibilizada em 4 blocos semanais, sempre às quintas-feiras. Eu sou o Thiago Santos e este é mais um Conversações. Joyce, obrigado pela sua presença aqui no programa Conversações para falar um pouco com a gente sobre comunicação. E explica pra gente o que é comunicação. Olha, quando eu fui fazer faculdade de comunicação, eu lembro que a professora falava que comunicação significa que você tem de um lado um receptor, do outro lado um emissor, no meio você tem a mensagem e ela é repassada, certo? Só que quando a gente vai para o termo latino mesmo da comunicação, a gente vai encontrar a palavra comunicare, que significa pôr em comum, tornar comum, partilhar alguma coisa. E aí a gente começa a pensar na questão da comunicação, não como uma coisa onde você passa uma mensagem para uma outra pessoa, mas sim quando você compartilha uma ideia. E essa ideia ela tem que ser compartilhada no sentido de que as duas pessoas compreenderam essa mensagem e transformaram essa mensagem em algo que muitas vezes não é nem o que um falou e nem o que o outro falou, mas é uma mistura dessas duas coisas. Se a gente for parar para pensar, existe pouquíssima comunicação de verdade. Porque a gente foi criado dentro de um sistema onde você está simplesmente passando a informação para o outro, você tem de um lado um receptor. A comunicação vem mudando muito com o passar do tempo em função disso. A gente começar a entender ela mais como um compartilhamento de informações. Tá. Então mas você define ainda que mesmo essa transmissão de uma informação meramente também é uma das vias de comunicação? Ou isso é um desvio da acepção de comunicação? Eu acho que há uma confusão no sentido de que você sempre entendeu comunicação como algo que foi estudado e analisado como comunicação de massa. E aí eu acho que daí começa o problema da questão da comunicação, né? A gente não estuda comunicação na escola, a gente não estuda comunicação na universidade, a não ser que você vá fazer um trabalho mesmo específico, fazer uma faculdade focada em comunicação. E é muito engraçado porque eu fiz faculdade de comunicação social na PUC, e em nenhum momento a comunicação foi tratada dessa forma, como uma troca e uma junção de ideias. Sempre como uma comunicação de massa, onde você vai passar uma informação adiante. Tanto que a gente estuda jornalismo, a gente estuda publicidade, a gente estuda muito comunicação de massa, mas pouquíssimo se estuda comunicação entre pessoas, que é uma das coisas que eu acabei me especializando. E essa comunicação entre pessoas seria uma espécie de comunicação relacional? Por exemplo, eu li outro dia num livro, chama Arte de Argumentar, onde o autor comentava que, às vezes, um casal de namorados fica com aquele, eu te amo, eu também te amo, tal, tal, tal. Ele diz que isso tem um fator relacional na comunicação, não importa o conteúdo, mas é a demonstração de um carinho, ou pode ser quando você vai se apresentar para um grupo, que pouca informação é passada, mas se tem muito um caráter de criar novas relações entre as pessoas. Você entende isso na comunicação? Sim, porque a comunicação ela não é só verbal, né? Você tem a comunicação verbal, você tem a comunicação também corporal e muitas vezes a gente é muito imagem. Então quando você está passando uma informação para uma outra pessoa, você está tendo essa troca, muitas vezes aquilo que você está dizendo com seus olhos ou com o que você está chamando de comunicação relacional, né? Muitas vezes o que você está dizendo com o seu corpo passa muito mais a mensagem do que o que você está dizendo verbalmente falando mesmo. Eu estava até assistindo uma série ontem e achei muito engraçado, porque tem uma personagem que é uma latina e ela é linda, ela é maravilhosa. E aí quando ela fala com os homens todos fazem o que ela quer. E aí ela resolveu fazer um trabalho de ligar no telefone para convencer as pessoas sobre alguma coisa, entendeu? E ela não conseguia nunca fazer o que ela conseguia pessoalmente. Eu achei muito engraçado, porque é muito isso mesmo. A comunicação ela é um conjunto de coisas que você associa e às vezes você faz com consciência e a maioria das pessoas faz sem consciência, porque nunca trabalhou.
E aí, o que acontece? Às vezes você está dizendo uma coisa, mas seu corpo está dizendo outra. Às vezes você é uma pessoa bacana, interessante, tem um bom conteúdo, consegue transmitir isso muito bem, verbalmente falando, mas se o seu corpo não acompanha, né? Todas as sensações, a maneira como você está conduzindo, o seu olhar, o seu sorriso, enfim, se isso não é simpático, isso cria um ruído na comunicação. Então, é um conjunto de coisas, na verdade, e que sim, tem a ver com isso que você acabou de falar. E a gente percebe que algumas pessoas parece que são comunicadores natos, né? Que falam, chamam atenção, se expressam bem em palco. E é possível perceber isso em criança? Você entende que é uma aptidão que pode ser aprendida ou algo de nascença, um dom da pessoa? Você sabe que esses dias atrás eu estava pensando um pouco sobre isso. Eu tenho uma amiga que tem filhos pequenos, né? E o filho dela tem 5 anos e chegou para mim e ficou: tia, posso te contar uma coisa, tal? E ele falava com uma expressividade muito grande, né? E eu vejo que muitas crianças fazem isso. Já vem, né? Principalmente se ela tem muito contato com adultos que se comunicam bem, se ela tem contato com filmes. Então elas criam todo um universo imaginativo na cabeça delas. E ele estava me contando uma história, e ele falando de um amigo. E ele usava as mãos, olhava para mim com uma expressividade super forte, e imitava o amigo, imitava a voz do amigo, imitava a voz dele, no meio da conversa, como se ele fosse um terceiro. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei assim, gente, que interessante, né? Porque ele tem 5 anos de idade, e eu vejo isso muito nas crianças, quando eu vou nessas festas que tem bastante criança, o quanto que as crianças têm essa expressividade toda e o quanto que a gente vai sendo adestrado durante a vida para a gente perder isso. A gente desaprende, né, a se comunicar. Desaprende. Você desaprende primeiro em casa, onde os pais, sem querer, muitas vezes, vão te lapidando. Não, porque você tem que ser mais formal, porque você tem que respeitar o adulto, porque você não pode ficar tão empolgado assim, você tem que falar de uma maneira que as pessoas compreendam, e você começa a estabelecer regras para essa criança, e aí chega na escola, ela também tem que ser formal, e você vai lapidando ao contrário, né? Você vai adestrando mesmo. Eu acho que é uma coisa, você vai colocando uma casca nas crianças, e eu vejo isso, eu dou aula para adultos, eu dou aula para engenheiros, para advogados, e é muito triste você perceber que a maioria das pessoas criou uma casca tão grande em volta delas que elas se apagaram. E aí o nosso trabalho acaba sendo lapidar isso para quebrar essa casca e a pessoa trazer a essência dela de volta. Essa essência que ela tinha muitas vezes quando era criança. Então, a educação ela tem quase que um fator de deseducação nesse aspecto de comunicação. E você acha que também a língua portuguesa, o que mais pode afetar que a gente tenha tanto deficiência, que a gente percebe no dia a dia, né? A dificuldade das pessoas apresentarem um projeto, às vezes até de conversarem entre amigos, entre uma reunião de negócios. Então, se a gente for parar para pensar, língua portuguesa, né? E a maioria das situações que vão criando essa casca na gente. A língua portuguesa, ela, se você for buscar na essência da língua portuguesa, e uma vez eu fiz direito, fiz 2 anos, quase 2 anos de direito, e eu lembro que tinha uma professora de português que eu achava maravilhoso o que ela falava, que ela sempre falava que a língua portuguesa, e não só a língua portuguesa, mas qualquer língua, ela tem a função de fazer com que nós consigamos expressar uma informação para uma outra pessoa e essa pessoa compreender essa informação. Então, é ser entendido, é estabelecer esse contato, essa comunicação. E esse é o papel da língua portuguesa. E ela sempre falava assim, mesmo que a pessoa fale errado, essa pessoa conseguiu se comunicar e conseguiu se entender, ela cumpriu a missão da língua. Só que como é que a gente aprende? A gente aprende regras. E cada vez que você comete um erro na escola, você é rechaçado, às vezes, pelo professor e rechaçado também pelos amigos. Por quê? Porque você falou errado. E aí você acaba criando um medo. Eu acho que eu tenho um problema, um certo problema com o inglês até hoje, porque eu tenho muito medo de errar. Sou muito perfeccionista e acaba que a gente acaba tornando adultos muito perfeccionistas em coisas que não deveriam ser. Eu não acho que as pessoas têm que falar errado, mas a língua portuguesa ela deveria ser uma coisa gostosa. Sei lá, de repente provocada a partir da leitura. Eu nunca estudei português na vida, eu sempre gostei muito de ler. E automaticamente eu tirava 10 em português. Por quê? Porque você gosta de ler, então você acaba desenvolvendo essa, como é que eu vou dizer, essa facilidade com a língua. Né? Então essa correção, né, da linguística, ela acaba sendo um fator prejudicial para a comunicação. Acho que tem uma frase, eu não sei se é do Rubem Alves ou do Guimarães Rosa, que ele diz assim,
prefiro falar as coisas certas erradas do que falar as coisas erradas de maneira certa, né? E isso é um problema, né? Porque Sim. às vezes você prefere tão só a forma, não tirando que a forma seja importante, mas ignora o fator do que está sendo falado em busca só da correção. Exatamente. E a gente ainda tem um agravante que a gente não trabalha a análise durante a vida. A gente não analisa as coisas que a gente fala sobre o ponto de vista do que foi extraído da essência dessa mensagem. Eu não lembro, pelo menos, nenhuma vez que eu fui para a escola e eu apresentei um trabalho e depois desse trabalho eu fiz uma análise sobre o que foi apresentado, ou mesmo os meus colegas fizeram essa análise. Se você for para a França, para escolas como as escolas da Finlândia, que hoje estão super bem faladas, né, em questão de inovação, em questão de testar novos formatos, a análise é um dos pontos principais. A criança, desde pequenininha, ela já é colocada para analisar aquilo que ela está dizendo, ou o trabalho que ela fez, ou o que ela foi bem, o que ela foi mal. Aqui no Brasil, eu, pelo menos, vejo isso pouquíssimo. Não existe, né? Não existe. E você falou que dá aula para engenheiros, para uma série de profissionais aí do mercado. Existe algum tipo de profissão em que você tem notado que tem maior dificuldade de comunicação ou isso é generalizado? Olha, é muito engraçado, porque como comunicação é uma coisa que a gente nasce para o mundo, a primeira coisa que a gente faz é leva um tapinha na bunda e começa a chorar. Ou seja, aí você já está se comunicando. Então a gente vai crescendo e a gente acha que a gente sabe se comunicar. E isso eu tenho escutado demais nos lugares. Porque o que está acontecendo no mercado corporativo? Está existindo um movimento muito grande de pessoas que estão se transformando em facilitadores dentro do próprio negócio. Então, assim, o cara é engenheiro e aí ele chegou num certo patamar de diretor ou em que ele detém muito conhecimento. E o que é que as corporações estão fazendo? Elas, como tem muita gente, hoje a gente sabe, né? O mundo explodiu demograficamente nos últimos tempos e a gente tem que lidar com muito mais gente, a gente tem que lidar com uma descentralização do poder. E o que significa isso, né? Eu tenho mais pessoas tomando as rédeas na mão dentro dos negócios. E automaticamente eu preciso aproveitar essas pessoas que têm esse vasto conhecimento e passar adiante esse conhecimento. Então eu tenho visto muitas empresas grandes transformarem em engenheiros, advogados, pessoas do mercado financeiro que são pessoas que gostam muito de números, né? Que gostam daquela coisa muito certinha, muito processual e colocam essas pessoas para se transformarem em pessoas que vão facilitar e que vão desenvolver outras pessoas dentro do negócio. E pegam aquelas pessoas que gostam mais e, obviamente, né, porque tem que ter uma vontade de fazer isso, e a gente ajuda a trabalhar essas pessoas para que elas comuniquem as suas ideias, comuniquem seu conhecimento e ensinem outras pessoas. Profissionalmente falando, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração que a comunicação ela se torna essencial dentro, cada vez mais, quanto mais gente eu tenho no mundo, mais a comunicação se torna importante, porque eu preciso expandir aquilo que eu sei, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso trabalhar em conjunto, colaborativamente. Mas existem profissões, sim, que são importantíssimas também. Você se fechar dentro do seu universo, por exemplo, um botânico, né? Ele passa anos dentro da floresta, analisando tudo aquilo, e normalmente são pessoas que realmente elas são mais fechadas para a questão de comunicação, mas mesmo assim ela vai precisar de alguém para pegar aquele estudo e transformar isso em algo que vai ser comunicado para outras pessoas. Então, apesar de haver até algumas dificuldades, é essencial que todos saibam. Exatamente. É o que nos faz comum. É o que nos faz comum. E quanto mais eu estudo sobre comunicação, né, já estou nessa jornada aí há uns 15 anos pelo menos, mas eu percebo que as pessoas que se comunicam melhor são as pessoas que conseguem estabelecer várias conexões e repertórios diferentes. Então, se você é uma pessoa que assiste muito filme, se você é uma pessoa que lê bastante, se você é uma pessoa que tem muito repertório, né, experiências, vivências, viaja, tem contatos, o teu grau de comunicação e o teu grau de conexão, de conectar essas ideias e passar adiante, ele aumenta muito. Então, é muito importante a gente pensar nisso quando a gente vai pensar em comunicação, né? De eu ter referências, de eu abrir minha cabeça para coisas diferentes e juntar essas coisas numa conversa. Bom, Joyce, o tempo do nosso primeiro bloco acabou, né? Curto, mas já agradeço a colaboração por enquanto e agradeço a você também que nos acompanhou nessa série e até a próxima semana. Até lá.